Cláudio, tudo bem com você? Como é que você tá? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, é isso aí. Ah, maravilha! Mais um dia todo mundo em casa, né? Mais um dia de vários que ainda estão por vir, né? É o que tudo indica, pelo menos. É o que tudo indica. Hoje o dia foi turbulento, né, cara? A gente acabou de ver aqui televisão, Globo News, para saber se fica ministro, se sai ministro. Nossa Senhora. Tá uma confusão e uma definição muito grande ainda. Vamos começar então, Cláudio? Opa, vamos lá. Vamos bater um papo sobre cultura organizacional e empresas familiares, né? Esse papo aí é interessante, cara. É isso aí, com certeza. É muito bom, é extremamente importante porque tem poucas pessoas hoje falando sobre esse assunto voltado para empresas familiares. Às vezes são assuntos genéricos para todas as empresas, mas para a realidade das empresas familiares em si é muito difícil. Antes da gente começar, Cláudio, das Hum, boas-vindas aos convidados. E se alguém tiver alguma pergunta aí, algum comentário para fazer, fiquem à vontade aí para participar desse nosso eu ainda tô bate-papo. dando uma Ainda tô dando uma tremida aqui no celular, porque eu tô achando aqui o melhor. Opa, desculpa. Acabou ficando muito para cima. Acho que agora tá melhor, cara. Opa, acho que agora melhorou. É isso aí. Então, para quem está chegando agora, Antônio, se apresenta aí para todo mundo. O que que você faz de bom? Vamos lá. Eu sou consultor e mentor de empresas familiares. Eu venho trabalhando com empresas familiares há mais de 15 anos. Tudo começou na empresa do meu pai, onde eu trabalhei. Trabalhei com ele e com as minhas irmãs. Só que nem sempre a gente trabalhava da melhor maneira possível, o melhor clima organizacional. A gente vai discutir várias dessas dinâmicas que aconteceram na empresa do meu pai aqui na nossa live e também que acontecem em outras empresas familiares. Bem depois eu me tornei consultor de empresas familiares, resolvi sair da empresa dele, seguir carreira solo. Isso daí é outra coisa bastante interessante, o conflito que o herdeiro tem de si entre seguir carreira solo ou continuar na empresa da família. Me tornei professor da Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição onde eu tenho muito amor e carinho, e por trabalhar nessa grande instituição de ensino que ela é. E hoje venho fazendo consultoria, treinamento e mentoria para empresas familiares de pequeno e médio porte espalhadas pelo Brasil, seja presencial, seja pelo Zoom. Ela tá na alma. Tem Isso. pergunta boa aí, que eu já vi subir umas perguntas legais aí. Deixa eu ler uma pergunta que o Paulo já fez, que o Paulo fez já faz um Opa, tempinho. Paulo. Eu até subi aqui as perguntas, nem vi as últimas mensagens ainda, porque eu estou lá no início, peguei uma pergunta do Paulo que a gente deixou passar. A transição da empresa do seu pai para vocês foi difícil. E agora que os herdeiros serão geração Y, isso fica mais difícil? Com certeza. Com certeza, Paulo, fica mais difícil. Eu gosto muito de falar sobre essas diferenças de gerações. Às vezes você tem três, quatro gerações trabalhando ao mesmo tempo numa empresa familiar. Imagina cada um trabalhando de uma maneira diferente. E principalmente essas novas gerações que estão surgindo aí, eles não querem um trabalho apenas para ganhar um dinheiro, para ter um sustento, para viajar, para conforto, essas coisas. Eles querem um trabalho com propósito, porque eles rapidamente perdem a motivação, eles perdem o prazer, o foco nas coisas. Então, eles precisam de algo que possa engajá-los mais, que possa funcionar mais com eles. Então, assim, é bem difícil mesmo fazer a sucessão. É aí que é preciso cada vez mais ajuda externa de um profissional qualificado para fazer com que esse herdeiro se engaje na empresa. Porque esse herdeiro, o que ele mais precisa, principalmente essas novas gerações, é de alguém que entenda o que ele passa. Não adianta ver uma pessoa com 1000 experiências, de 1000 anos, de 1000 cursos, de 1000 empresas rodadas, falar para ele se não se conecta com ele.
Para você falar com o jovem, você tem que saber se conectar com o jovem. Senão a empatia, a compaixão não existem. E se você não consegue criar isso com o jovem, fica muito mais difícil engajá-lo. Beleza, Paulo? Fica mais difícil, Paulo, engajar, e a gente está perdendo. E quando você não consegue esse engajamento, você perde uma oportunidade sensacional, porque, como o Antônio disse, a gente tem 4 gerações trabalhando juntas. A gente tem desde os baby boomers até a geração Y trabalhando juntas. Né? Então, quando a gente tem as 4 gerações, a gente consegue mesclar de uma forma muito saudável a experiência de quem já passou por... Vamos lá, a gente está passando por uma crise, essa crise é inédita, ok? Nenhum de nós que está vivo passou por uma pandemia como está acontecendo agora. Essa, beleza. Mas todas as crises econômicas, hiperinflação, planos que não deram certo, mudanças políticas, o pessoal da geração Baby Boomer passou por isso. E hoje trabalha na empresa junto com uma geração que já é a geração chamada nativa digital, que já tem essa facilidade no acesso à tecnologia, à incorporação da tecnologia. Então é muito salutar quando você consegue fazer esse encontro de gerações e você consegue fazer um balanceamento. Eu fico muito triste quando eu vejo, eu acho que essa tendência agora já está diminuindo um pouco, mas há um tempo atrás eu via uma tendência de juniorização das empresas, e você fazendo trocas e refletidas, impensadas, de pessoas das gerações Baby Boomer, geração X, achando que quando você troca todo o quadro da empresa por pessoas mais novas, você está revigorando a capacidade criativa. Desculpa, a capacidade criativa vem de todo mundo. Então uma pessoa de 60 anos pode ser tão criativa quanto uma pessoa de 20 anos, com a vantagem de que a pessoa de 60 anos já passou por alguns filtros, ela tem alguns filtros por coisas que ela já passou na vida. Então, nem tanto 8, nem tanto 80, Paulo. A gente tem que ter uma empresa onde você tem um equilíbrio. Esse equilíbrio é fundamental. E a gente tem uma oportunidade maravilhosa, principalmente agora, que a gente não sabe o que vem pela frente, de você ter toda essa experiência e aí a cultura mais... Eu sou um defensor ferrenho da cultura organizacional. Cada vez mais a cultura vai dar as cartas nesse ambiente VUCA, ao vivo. Esse é VUCA de verdade. Cláudio, eu vi passar uma pergunta... Oi, diga, Antônio. Só reforçar. A gente tem os tradicionais, antes dos baby boomers, a gente tem os tradicionais, que nasceram no fim da Segunda Guerra Mundial. Depois nós temos os baby boomers, depois nós temos as gerações X, Y, Z. Temos cinco gerações, é verdade. Verdade. Imagina 5 gerações trabalhando na empresa familiar. E agora nós temos a 6ª geração, a F5. É isso mesmo, F5 em alusão à tecla do computador. Que é o pessoal que agora está na adolescência. E empresa familiar, tem empresa familiar que o herdeiro já começa a trabalhar desde cedo. Eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai com 7 anos de idade. Com 7 Uau! anos de idade eu já ia para lá. Eu assistia meu pai dando aula, eu ia ajudar na gráfica da escola, eu ia servir cafezinho na sala dos professores, eu ficava dentro do escritório do meu pai vendo como ele tinha com fornecedores, alunos e professores. Olha Então, que legal. uma parte do F5 talvez já esteja na empresa familiar. Agora imagina 6 gerações juntas, cada uma pensando numa coisa diferente. E você coloca, não é somente pai e filho dessas 6 gerações, também tem tio, sobrinho, primo, vários parentes. Cara, olha a complexidade, a empresa não consegue lidar com tudo isso sozinha. Ela não consegue, é muito problema para uma única família. Tem que trazer ajuda externa, não tem jeito. Bem interessante. Eu queria saudar aqui 2 entradas. Uma do Marcel Cohen, que entrou aí, que é um cara de gamificação, parceiro de trabalho, que trabalha um dos gênios da gamificação no Brasil. Marcel, bacana, você está aí com a gente. E acabou de entrar o Clube Petro. O pessoal do Clube Petro faz um trabalho sensacional com postos de combustíveis. Devem passar também por muitas situações, porque é um mercado pesadamente carregado de tradições familiares.
Então, muitas redes de postos são familiares. Então, eles ajudam nessas questões que a gente está discutindo aqui, né? E fortalecendo, né? Fortalecendo a questão da cultura organizacional em cima de valores. Não adianta a gente falar de cultura organizacional no livro. Tem muitos autores de cultura organizacional que são ótimos, mas a cultura organizacional no dia a dia são os valores. E é aquilo que está acontecendo ao vivo em cores. E em época de confinamento, de home office, eu imagino a quantidade de gestores que microgerenciava a equipe e que agora deve estar olhando e falando assim, o que o meu funcionário está fazendo essa hora em casa que eu não estou vendo? Se ele aderiu aos valores da empresa, a essa hora ele está produzindo, a essa hora ele está acompanhando, a essa hora ele está trabalhando, a essa hora ele está fazendo valer a contratação dele. Se a tua cultura é forte, se você contratou baseado em valores, a essa hora ele não, a essa hora não, que já são 9h45 da noite. Mas no meio da tarde, ele não vai estar vendo a sessão da tarde, nem vale a pena ver de novo. Ele vai estar trabalhando, se você tem uma cultura forte. É isso aí. E no momento de crise, é incrível como a cultura da empresa familiar aflora nesse momento. Porque é aí que você. É a cultura que vai segurar o negócio. É a cultura que vai reerguer as finanças da empresa. Porque, cara, o funcionário que é leal, o funcionário que realmente faz parte da família, como eu falei aqui anteriormente, o cara vai arregaçar as mangas e vai dizer, vamos fazer acontecer, vamos se superar, vamos dar o sangue aqui pela empresa. E na minha opinião, assim como tem muita empresa familiar que também vai quebrar, obviamente, que não são bem administradas, tem muita empresa familiar e mesmo não tão bem administradas assim, com não tantas ferramentas e metodologias de gestão, elas vão conseguir se reerguer apenas com base na cultura, de tão forte que é essa cultura do engajamento, do comprometimento, do vamos ver, independentemente da situação do que acontecer. Tem empresa familiar que vai conseguir dar a volta por cima com essa crise por causa disso, por causa desse tipo de cultura, desse tipo de mentalidade. E isso é muito bonito de se ver em empresa familiar. Isso daí é uma coisa que particularmente me empolga muito de ver. Eu já sou apaixonado pelo assunto, como vocês podem perceber. Quando eu vejo esse sangue nos olhos das pessoas se doando pela empresa familiar, eu tiro o chapéu. Você falou antes da questão de você administrar o conflito entre a família, e eu me lembrei de um caso, uma consultoria que a gente fez com uma empresa familiar, em que você tinha o pai como CEO, o filho como vice-presidente comercial, vice-presidente e diretor comercial. Então você tinha uma situação meio complicada, porque o pai era bastante centralizador, então ele centralizava muitas decisões e ele esperava que o filho tomasse a frente da área comercial. Só que como ele era centralizador, ele por vezes tirava o poder do filho. Você já deve ter passado por isso 1 milhão de vezes, como consultor. Então, às vezes, em algumas negociações um pouco mais robustas, mais complicadas, ele tomava a frente, ele ia lá e resolvia. E a gente foi chamado justamente porque a questão da cultura não estava ficando sólida, você estava tendo muito problema de comunicação dentro da empresa, né? E aí depois a gente fazer todo o diagnóstico, beber da cultura, e desenhar o plano de ação, nós fomos para a sala, junto com todo o board, e a família estava lá, e aí a gente foi apresentar as conclusões. E aí o bom de você ser consultor externo é isso, né? A gente tem que falar a verdade. A gente não fala aquilo que se quer ouvir, a gente fala aquilo que a gente foi contratado para falar. Claro. Então nós olhamos para o CEO e falamos, olha, você centraliza demais, você está tirando o poder de decisão do fulano, né, que é vice-presidente, e isso está enfraquecendo ele frente aos clientes, e a gente acha que você deve ir para o conselho de administração e ele deve assumir com o board profissional. Nesse momento, a diretora de RH afundou, né? Assim, ela foi descendo da cadeira, entrando debaixo da mesa,
né? O CEO da empresa olhou para a gente, ele tinha um bigodão, né? Aí ele coçou, olhou para a gente e falou assim: eu nunca ouvi ninguém me falar isso. E aí eu e meu sócio na época pensamos, bom, vamos sair daqui à base do pontapé, né? Já era. Aí ele falou, que bom, eu não contrato ninguém para puxar meu saco. Eu contrato as pessoas para falar o que eu tenho que ouvir. A empresa é minha, eu não vou para o board, eu vou continuar à frente do negócio. Mas eu entendo que eu preciso mudar o meu comportamento. A gente fez assim, ó. Não, porque foi tenso. Foi tenso. Mas foi tão bacana que teve uma segunda fase do projeto, de alinhamento cultural. E isso foi muito bacana, porque se a gente tivesse falado para ele, não, cara, tu é o dono, não, você tem todo o direito. Sim, direito você tem, mas se você estabeleceu uma cultura, se você estabeleceu valores, se você estabeleceu um modo de conduta, esse modo de conduta está acima até de você. Porque você quer coerência. Você quer coerência de toda a equipe. Então você tem que ser coerente. Isso é fundamental. Se você perde essa coerência, a cultura começa a ter rupturas, você começa a ter as pessoas, cada uma agindo da sua forma. E aí a gente perde a força de uma cultura sólida. Isso acaba com a empresa no longo prazo. Cláudio, a gente, antes de a gente entrar aqui, a gente já está chegando nos minutos finais da nossa live. Antes da gente chegar, Rapaz, já? já, Uau! o Instagram só permite 1 hora de live. Uma horinha, né? Então vamos lá. Vamos lá. É, o papo tá muito bom, né, cara? Infelizmente, quando o papo tá bom, também o tempo passa rápido. Mas eu estava prestando consultoria para uma empresa aqui do Rio de Janeiro e eu fiquei impressionado com uma situação que aconteceu lá. Só que mesmo a gente ainda se impressiona, né, nas empresas familiares. Mesmo eu tendo lembrado agora que eu explico isso no meu livro, fico chocado com isso. É uma empresa que contratou um executivo de uma multinacional para ser presidente dessa empresa familiar. E realmente era uma máquina, o cara com uma energia, um gás. O cara chegava às 7 horas da manhã, já com tudo pique, ia até 8, 9 da noite com gás, ia. E o cara sabia muito sobre o setor. O cara tinha um conhecimento, uma experiência, uma rodagem assim sensacional. O cara tinha aparentemente tudo para dar certo nessa empresa familiar. Aparentemente. Só que o que foi que aconteceu? Ele começou a fazer algumas coisas, vamos dizer assim, certas para a empresa, mas não certas para a família, dona da empresa. E, e é o seguinte, nós temos que ter vários tipos de competência quando a gente vai trabalhar numa empresa familiar. Mas uma das mais importantes é a competência cultural, que eu chamo. A competência cultural é a tua capacidade de se adaptar numa empresa familiar. Imagina as diferenças de culturas muito grandes, de uma multinacional para uma empresa familiar. Aqui não cabe a gente dizer qual é o certo e o errado e Não, fazer claro. juízo de valor. Cada cultura tem os seus prós e contras, normal, nenhuma é perfeita. E esse cara, ele acabou fazendo algumas coisas que não era nem a intenção dele fazer de propósito. Às vezes ele fazia algumas coisas inconscientemente, como, por exemplo, chamar a atenção de um membro da família pelo fato de ter chegado atrasado numa reunião, por exemplo, ou de querer fazer com que as coisas fossem muito mais rápidas de serem decididas e de serem implementadas, porque o cara era um trator, era um cara assim que passava por cima, queria colocar em prática, e realmente as ideias, os projetos dele eram muito bons. Algumas pessoas dentro da empresa reconheciam isso. Mas nessa empresa familiar, a cultura era uma coisa mais cadenciada, era uma coisa que você tinha que ir mais devagar em alguns momentos, que você tinha que pedir a opinião de certas pessoas antes, e ele não fazia essas coisas.
Então, assim, o que foi que aconteceu? Ele durou um ano na empresa e saiu. Então, assim, um grande executivo, muito competente, mas não deu certo porque ele acabou atropelando algumas coisas que a família não gostou e acabou saindo. Foram simplesmente o que aconteceu foi o quê? Choque de culturas. Choque de É, culturas. quando a gente fala hoje de fit cultural, parece uma palavrinha da moda, mas é uma palavra, é uma expressão da moda, mas é uma expressão fundamental. O que é o fit cultural? Você falou, o cara era um trator. Será que a empresa realmente queria um trator? Enquanto você estava falando, eu me lembrei da questão do tolerância zero da cidade de Nova York. Foi uma política que ficou famosa, se não me engano, se algum dos nossos espectadores aí puder tirar minha dúvida, quem estabeleceu essa política na época foi o Rudolph Giuliani, prefeito de Nova York. Então ficou famosa por ser uma política de tolerância zero. Então era zero com grandes crimes, era zero com pequenas contravenções. Então, tanto um assalto era duramente rechaçado como você jogar uma guimba de cigarro no chão, um papel, enfim, era tão duramente rechaçado quanto, claro, cada um dentro da sua dosimetria jurídica. Esse mesmo. Obrigado, Richard. Então, a política de tolerância zero. E funcionou. Nova York reduziu drasticamente os índices de violência na época e se tornou a capital que a gente conhece hoje. E eu vi muita gente, tempos depois, dizendo: o que falta ao Brasil, o que falta ao Rio, o que falta ao São Paulo, que são metrópoles mais caóticas, é você ter uma política de tolerância zero. Aí vamos para o fit cultural. A gente está preparado para uma política de tolerância zero? Você está preparado para tomar uma multa porque você jogou uma guimba de cigarro no chão? Porque se implementou, pelo menos aqui no Rio se implementou. E aí muita gente reclamou. Fala assim, pô, mas o cara veio me multar só porque eu joguei uma guimba de cigarro na mão. Amigo, zero. Se a tolerância é zero, ela é zero. Então é fit cultural. Esse CEO que você falou, ele não errou. Ele fez aquilo que ele é pago para fazer. Só que o fit cultural, muito provavelmente, por tudo que você está descrevendo, não aconteceu. A empresa tinha um HD 1.0 e queria instalar um programa 6.0. Aí, quando o fit não acontece, o resultado é esse. Infelizmente, a corda estoura de algum lado. É isso aí. A Elma aí. Ó, ainda não aceitamos a tolerância zero da lei seca, é verdade. É verdade. É isso aí. Não, a duras penas. Então, Elma, vamos transferir isso para uma empresa. Você tem uma empresa familiar que tem um conjunto de valores, que tem um conjunto de comportamentos observáveis. Aí você fala, vamos dar uma revolução? Vamos trazer o cara lá do Google, da Ambev, da Netflix, vamos trazer um cara moderno, trator, como disse o Antônio. 20 horas por dia de trabalho, orçamento base zero, vamos lá, vamos fazer. Tem fit cultural? Na hora que ele chamar um membro da família, atenção, porque o comportamento não foi aquilo que é preconizado pelos valores, a família vai ficar melindrada? Então, não tem nenhum problema contratar um cara desse. Contanto que você queira aceitar o que vai ser a atuação dele. Você não pode enfraquecer ele. É isso aí, Pois é, Juliano. Juliana. Juliana Buzo da Select, será você? Se for, um beijo no seu coração. Obrigado por estar aqui, gente. Muito boa. É isso Como é que aí. a gente está de tempo aí, Antônio? Vamos concluir que tem 3 minutos só. Pessoal, Opa. eu faço mentoria online, seja para empresários como para herdeiros de empresas familiares. Eu estou oferecendo aqui, vou aproveitar essa live para oferecer para vocês uma sessão gratuita comigo, de entrevista, para a gente já começar a resolver alguns assuntos da sua empresa familiar. Gente, sem compromisso. Eu vou colocar 3 vagas na live de hoje. Até porque eu estou com um horário um pouco apertado, não dá para colocar mais de 3 vagas para essa live. Então, quem entrar em contato comigo, amanhã, até 11 horas da manhã, está valendo aí
esse brinde aí, me manda uma mensagem aqui no meu direct do meu Instagram, ou então me manda um WhatsApp, eu vou deixar meu número de telefone aqui, já estou começando a digitar. Você também pode entrar no meu grupo gratuito do WhatsApp, que tem lá na minha bio do Instagram. Deixa meu número de telefone aqui para vocês. Vai lá, Cláudio, faça aí as suas considerações finais. Opa, quero te agradecer o convite, aproveitar para saudar aí, além da Juliana Buzzi, que entrou, o Edu Costa, que é um dos maiores profissionais de marketing digital desse país, está aí com a gente agora. Quem quiser ir para um outro nível no marketing digital pode contratar esse cara aí, que é sensacional. Então, Antônio, obrigado pelo convite. Queria que esse bate-papo durasse mais, porque falar de cultura organizacional para mim é uma delícia. Eu ficava aqui hoje até meia-noite falando sobre isso tranquilamente, porque é a base das nossas organizações, é cultura, não é estratégia, não é processo, procedimento, é cultura, valores, a forma como a gente age aqui. Então, muito feliz aí essa tua ideia, muito bacana ter participado e agradecer a todo mundo que às 10 da noite está aí com a gente. Está rolando televisão, mas vocês estão aqui com a gente. Obrigado aí pela presença de todos. Matheus, me manda logo uma mensagem, vamos logo fechar essa nossa sessão experimental aí com o maior prazer. Vamos lá, estou esperando mais 2 aí me mandar mensagem. Pessoal, um grande abraço aí para vocês, obrigado pela presença de todos, um beijo no coração de todo mundo. Obrigado, Cláudio, por ter aceitado o convite. Valeu. Obrigado você pelo convite, Antônio. Sucesso para todo mundo que está aí com a gente. Tchau, tchau. Valeu, Richard.